Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do CDF Concursos. Eu sou a professora Grace Goulart, professora de Administração Geral e Pública aqui do CDF, e hoje nós falaremos um pouco a respeito dos processos. Afinal, o que são esses ditos processos? O que são processos organizacionais? Certamente você já ouviu falar deles em alguma aula aí de administração, né? Então, nessa aula, gente, a gente vai explicar conceitos gerais a respeito de processo, tudo bem? Apenas para quando você ouvir a respeito desse assunto, você não ficar perdido, saber a respeito do que está falando, o que são processos organizacionais, processo de negócio, tudo bem? É um vídeo que complementa um artigo que está lá disponível no site do CDF Concurso. Então, recomendo que você vá até lá, acesse o artigo, leia o artigo e acompanhe a aula aqui com a gente, tá bom? Vamos lá? Bom, processos, o que são? Gente, falaremos sobre o que é processo, elementos dos processos, a respeito de processos de manufatura e de serviços, sobre sistema de processos, gerenciamento de processos e resolveremos algumas questões aí para fixar o conteúdo. Beleza? Vamos lá então. Gente, o que é processo? Quando a gente vai até o dicionário, uma das definições que a gente encontra é a seguinte: a maneira pela qual se realiza uma operação, mas não é de qualquer jeito, segundo determinadas normas, ou seja, de acordo com algum planejamento. Então, é a forma como a gente executa algo para atingir alguma finalidade. E a gente não faz isso de qualquer jeito, a gente realiza essas ações de acordo com determinadas normas, porque há um planejamento prévio, portanto, tá bom? Vamos lá. E aí, em CRUZ, gente, lá de Organizações, Sistemas e Métodos, CRUZ 2003, a gente vai encontrar que processo de negócio é o conjunto de atividades que tem por objetivo transformar insumos, entradas, tá? Os insumos são entradas, adicionando-lhes valor através de procedimentos, em bens ou serviços, que serão as saídas, que serão entregues e devem atender aos clientes, tudo bem? Então, vai ser um conjunto de atividades que vão ser desenvolvidas pela organização a partir do momento que ela recebe um insumo. Ela vai trabalhar esse insumo, vai adicionar valor e vai entregar a seu cliente, tudo bem? Esse insumo que vai ser transformado, tudo bem? Vai ser entregue ao cliente em forma de produto ou serviço e precisa atender às necessidades do cliente. Observe que aqui CRUZ fala em processo de negócio, tá? Processo de negócio. Mas eu destaco para você o seguinte: você precisa estar atento quando aparecer lá na sua prova processo de negócio, porque normalmente, quando se fala de processo de negócio, a banca está falando de um processo específico, está falando de processos relacionados às atividades principais, ao negócio daquela organização, daquela empresa, tudo bem? Do contrário, costuma-se falar em processos organizacionais, tá bom? Então, fique atento. Pode ser, em algumas vezes, usado num sentido mais genérico, mas, no geral, quando a gente fala processo de negócio, a gente está se referindo àquele processo finalístico, aquele processo que trata da atividade central, do negócio mesmo da organização, por isso esse nome, processo de negócio. Os outros processos são processos de apoio, processos que vão possibilitar, vão contribuir para que esses processos de negócio sejam desenvolvidos, tudo bem? Mas não são os processos principais da organização. Vem comigo que você vai entender melhor agora. Esquematizando aqui, ó. Um processo, gente, como que funciona? A gente vai ter aqui o fornecedor, tá? Que vai entrar com o insumo. Esse insumo, ele pode ser um bem material, uma matéria-prima propriamente dita, ou podem ser dados, informações, tudo bem? E na organização, esse insumo vai sofrer o quê? Um processamento, uma transformação, como nós falamos para você ali na definição de CRUZ. Mas isso não pode ser feito de qualquer jeito, porque a organização precisa adicionar valor a esse insumo, certo? E aí ele vai ser transformado e vai gerar uma saída, um output, um produto ou um serviço, né? Se for uma organização, um processo de serviço, que vai ser entregue a um determinado cliente. Tudo bem? Então, como elementos de um processo organizacional, nós temos o seguinte: fornecedores, que vão entrar lá com insumo,
Os insumos, propriamente ditos, que vão ser tratados, trabalhados, lembrando que podem ser dados, informações também. Os procedimentos, ok, que irão transformar os insumos. O que são esses procedimentos? Um conjunto de atividades que são desenvolvidas lá pela organização, ok? Vão gerar saídas que se tratam do que essas saídas? Produto, serviço que será entregue ao cliente. Vamos lá para exemplos, então. Gente, a gente pode pensar em dois tipos de processo, tá? Trouxe aqui duas classificações para você. Um tipo de classificar os processos é um processo de manufatura e processo de serviço. O processo de manufatura, a gente tem na entrada uma matéria-prima, tá? Que vai ser transformada e vai gerar um bem, um produto físico, material, que vai ser entregue ao nosso cliente. Para pensar melhor num processo, tá? Que eu falei para você que é um conjunto de atividades que é desenvolvido na organização, a gente pode pensar, por exemplo, na linha de produção. Lembra da linha de produção de Ford? Talvez você já tenha estudado esse assunto. Cada um contribui com uma parte e, ao final, a gente tem um produto, né? Um veículo, por exemplo. Mas o ideal, de acordo com o CBOC, é o quê? Que a gente pense num processo de ponta a ponta, ou seja, um processo, propriamente dito, ele ultrapassa departamentos, tá bom? Então, no caso de um processo, por exemplo, de construção de um carro, a partir do momento que a gente tem o projeto lá aprovado, começaria onde? Por exemplo, poderia começar lá no setor de compras da matéria-prima, dos insumos, tá bom? Das rodas, do volante, entrando em contato com o fornecedor, colhendo orçamentos, vendo se eles têm as peças que atendem, de fato, a organização, ok? Depois disso, que a gente tem todos esses conjuntos, a gente efetuou a compra, tudo está disponível, a gente vai começar o processo de produção, propriamente dita. Ao final, a gente vai ter o veículo pronto, que vai para um outro departamento, uma equipe de qualidade vai conferir lá com o checklist, ver se está tudo ok, de acordo com os padrões de qualidade da empresa. A partir daí, esses produtos serão levados para um estoque e do estoque receberão ao pedido vindo do departamento de vendas e serão distribuídos para as concessionárias, tá bom? Então, seria algo mais ou menos assim, imaginando, tá, gente? Não sei exatamente como que funciona um processo como esse, mas apenas para que a gente tenha noção do que é um processo de manufatura e do que é um processo propriamente dito. Um processo, ele ultrapassa departamentos, todos contribuem para aquela entrega final chegar ao cliente. E observe que a organização adicionou valor ao produto, tá? Por que que a gente pode observar isso? Uma roda, gente, é só uma roda, mas depois que está num carro, num modelo bacana, é outra coisa, você dá outro valor para aquele produto, não é mesmo? Às vezes, inclusive, uma determinada montadora vai comprar esse pneu com o mesmo fornecedor, a montadora A vai comprar com o mesmo fornecedor da montadora B. Só que o modelo da montadora A, ele é muito mais bacana, tem um design muito mais bonito. Então, aquilo dá muito mais valor para aquele produto. Ok? Aquele produto como um todo, um veículo numa loja bacana, tem um valor diferenciado de peças soltas ou de um veículo disponível num galpão qualquer, ok? O cliente atribui a ele um outro valor, tudo bem? E a gente tem também processos de serviço. Gente, os processos de serviço, nos processos de serviços, como entrada, a gente vai ter o quê? A gente vai ter dados, informações, a gente não vai ter uma matéria-prima que vai ser transformada para gerar um produto lá ao final. A gente pode pensar aqui como um exemplo, já que a gente está falando de carro, um financiamento de veículo, por exemplo. Você vai até o seu banco, conversa com seu gerente, na intenção de obter um financiamento. Tudo bem? Aí, seu cliente lá, você deu entrada no banco, você deu início ao processo de financiamento do banco, ok? E aí, seu gerente vai entrar em contato com um setor específico de financiamento e com outro que trabalha na verificação de dados de clientes, enfim. E aí, vai correr todo esse processo lá dentro do banco,
atravessando departamentos, até que seu gerente vai te ligar e vai dizer, ó, tá pronto, é só você assinar. E muitas vezes, né, gente, hoje em dia essa assinatura nem é no papel físico, né? Você nem recebe um papel, um documento propriamente dito. Às vezes é um ok que você dá lá no seu computador, no seu app lá instalado no seu celular, não é mesmo? Então, nesse caso a gente tem, esse seria um exemplo de um processo de serviço. Tudo bem? Muito bom. Bom, gente, e os processos, eles são tão importantes para as organizações, tão importantes, que o Guia CBOC, tá? O Guia CBOC 3.0, ele fala para a gente que uma organização é um sistema de processos, tá? Interativos, cujo desempenho deve ser equilibrado. Por exemplo, se a gente pensa no banco, né, a gente falou do processo de financiamento lá do banco, mas existem outros processos que são importantíssimos para o banco, ligados diretamente ao seu negócio. E existem processos também que são secundários, que são processos de apoio, como processos de tecnologia da informação, como processos de recursos humanos, mas que eles dão suporte, que eles são muito importantes para que aquela atividade finalística relacionada a um negócio da empresa seja realizada, tudo bem? E então, uma organização é um conjunto de diversos processos e eles interagem entre si, tá? Para que a organização funcione da melhor forma, atenda seus clientes da melhor forma, ok? Muito bem. Aqui, com relação nessa definição aqui de Malhotra 2008, o que a gente tem, ó? Que um processo pode ter seu próprio conjunto de objetivos, envolver um fluxo de trabalho que cruze fronteiras departamentais e necessitar de recursos de vários departamentos. A gente já falou sobre isso, que um processo, ele ultrapassa departamentos, né? E que cada um na organização acaba contribuindo um pouco, esses vários departamentos pelo qual o processo passa, não precisa ser por todos os departamentos organizacionais, né? Às vezes vai ser por 2, 3, em alguns casos até fica em um único departamento. No entanto, o CBOC, tá? O Guia CBOC, esse guia de referência na gestão de processo, ele nos fala o seguinte: quando um conjunto de atividades é desenvolvido dentro de um único departamento, a gente chama de fluxo de trabalho, tudo bem? É um fluxo de atividades. Quando ele cruza fronteiras departamentais, aí sim nós teremos um processo propriamente dito, tá bom? Essa é a interpretação, então, contida lá no CBOC, tudo bem? Muito bom. Bom, gente, e aqui vamos esquematizar, então, uma organização como um sistema de processos. Como eu falei para vocês, numa organização a gente tem um conjunto de processos, né? Que dão sustentação à organização, ao negócio da organização, né? Então, a gente vai ter diversas entradas aqui, tudo bem? Entrando, alimentando, fazendo com que inicie os processos na organização. Esses processos trabalharão aí esses insumos para entregar diversos produtos, serviços, tudo aquilo que a organização vai fornecer a seus clientes, certo? Algumas organizações, elas vão desenvolver produtos diferenciados, então vão ter processos diferenciados, outras vão trabalhar já com produtos mais específicos, ok? Agora, para que ela atenda da melhor forma os seus clientes, o que é importante? Que ela esteja atenta ao ambiente e ao feedback recebido de seus clientes, tudo bem? Para que ela possa transformar, adicionar valor a esses produtos, tá bom? E melhorar os seus processos organizacionais e assim atender da melhor forma aos seus clientes. Muito bem? E aí, a gente vai ter o quê? A gestão de projetos. E aí, a gente vai ter a gestão de processos, tudo bem? O gerenciamento de processos, Business Process Management, é uma disciplina gerencial que integra estratégias e objetivos de uma organização com expectativas e necessidades de clientes por meio do foco em processos de ponta a ponta, tá? Então, para a gestão de processos, a gente vai olhar o quê? Para os processos de ponta a ponta. BPM engloba estratégias, objetivos, cultura e estruturas organizacionais, papéis, políticas, métodos e tecnologias para analisar, desenhar, implementar, gerenciar, desenho, transformar e estabelecer a governança de processos. Então, gente, quando a gente fala na gestão de processos, é olhar para esses processos, ver como é que eles estão funcionando,
tá? Modificá-los se for necessário, e para isso a gente vai se utilizar de algumas ferramentas, como dos fluxogramas, por exemplo, que eu vou apresentar aqui para vocês. E o que o PMBOK, o que o CBOK destaca, que é importante, é que a gente olhe para o processo de ponta a ponta, tudo bem? De ponta a ponta, desde a entrada lá dos seus insumos principais até a saída final para o cliente, tá bom? Porque existirão entregas intermediárias aí no meio do caminho. Aqui nos esquemas que eu vou apresentar mais à frente vai ficar mais claro, tá bom? E aí, mais de acordo com BPM, para a gente fazer uma gestão de processos adequada, a gente tem que olhar para os processos desde o seu início, desde o seu comecinho lá, com seus insumos principais até a entrega lá, finalização, entrega do produto, do serviço ao cliente. Bom, e aí, BPM fala da importância de a gente olhar para os processos, para o modo como as coisas estão funcionando na organização, tá? E aí, uma forma de a gente fazer isso é por meio de fluxogramas, tá? Isso é uma ferramenta usual no mapeamento, no desenho de processos. Bom, e aí eu tirei de cruz esse modelo e observem que no fluxograma a gente descreve todas as atividades que são realizadas na organização até a conclusão daquele processo. Então, nesse exemplo, o que a gente tem? Ó, recebe da transportadora, tudo bem? Consulta o pedido de compra, né, para conferir se está tudo ok, o que recebeu da transportadora. Recebe a matéria-prima, depois que consultou o pedido de compra, viu que está tudo ok, aí sim vai receber a matéria-prima da transportadora, envia as amostras para o laboratório, para que o laboratório confira se está tudo ok. Está ok? Se sim, se estiver ok, ó, aqui há duas possibilidades de caminho. Se não estiver ok, o que a gente vai fazer? Devolver o lote ao fornecedor. Se estiver tudo ok, a gente envia o lote para o almoxarifado, tá bom? Muito bem. Outro exemplo da venda de veículo, que a gente falou lá no início do vídeo, gente. Um exemplo bem simples aqui para vocês. O que a gente tem? Cliente chega na loja, né? Inicia o processo, atende o cliente, registra pedido, recebe pagamento, entrega o veículo. Bem básico esse processo. Podia continuar? Sim, mas aqui optou-se por fazer um recorte desse processo, tá? E destacar só as atividades principais do processo, tá? Aqui, por exemplo, depois da entrega do veículo, pode ter algo como colher a opinião, né, do cliente, tudo bem? Aplicar a pesquisa de satisfação, algo com atendimento, algo nesse sentido, tá bom? Mas optou-se por finalizar aqui o fluxo. Então, a gente pode fazer esses recortes na hora de analisar o processo. A gente pode olhar para o processo de ponta a ponta, que é o ideal, tá? Para a gente analisar um processo, mas às vezes a gente identifica que a falha pode estar em uma determinada parte específica desse fluxo. E a gente pode fazer um corte. Nesse corte, a gente vai ter o que alguns chamam de subprocesso, tá bom? Que é uma parte do processo, tá? Então, uma parte menor. E nesse recorte aí, a gente vai fazer uma análise detalhada, melhorar o que tem para melhorar. Ah, não, antes de registrar o pedido, eu tenho que preencher, lançar dados no sistema, tá? Antes, ou do contrário, havia isso, só que isso não é legal. Melhor registrar logo o pedido e depois eu lanço esses dados e depois recebo o pagamento, ok? Colocando isso no papel ou no sistema, olhando para como que funciona, fica mais fácil de fazer melhorias nos nossos processos, tudo bem? Aqui um outro exemplo. Observe que, além de um processo ele ultrapassar departamentos, ele pode também ultrapassar a própria organização, tá bom? Nesse exemplo, a partir do CBOK, tá pequeno, mas eu vou falar aqui para vocês, tá? É só um exemplo. Nós temos que o processo ele é iniciado lá com o cliente, que está fora da organização, tá? A organização é representada aqui, ó, por essa piscina, tá? Que tem diversas raias. E o cliente está aqui, sendo representado por essa piscina. Então, aqui, esse modelo de fluxograma é um modelo que é construído no Visage, tá, gente? Que ele é bastante utilizado também pelas organizações aí, o Visage, no desenho de processos. Bom,
Aí o cliente, ele realiza o pedido, vai dar início ao processo, a organização vai receber essa informação, registra o pedido lá no setor de atendimento, tá? Registra o pedido, emite nota fiscal, daqui vai para o setor de expedição. Lá na expedição a gente separa a mercadoria, tá bom? Vai encaminhar a mercadoria lá para a transportadora, tá? Que vai receber a encomenda e vai entregar a mercadoria para o cliente vai receber a mercadoria. Ó, observem que a transportadora já é outra piscina, porque é outra empresa, tá bom? Que trabalha em parceria com a organização, tá bom? Aí, o cliente recebeu a mercadoria, conferiu o recebimento, anota as informações a transportadora anotou as informações de entrega, confere a entrega e assim vai. E aí volta para a organização para dar o ok que foi feita a entrega e assim por diante até o processo ser finalizado. Então, além de um processo ele ultrapassar departamentos, ele vai além disso, ele ultrapassa também fronteiras organizacionais, tá bom? Veja que aqui o processo ele vai passar por uma outra empresa que é a transportadora e pelo cliente também, tudo bem? E ele precisa de todo esse fluxo para ele estar completo, de todas essas atividades, para a gente avaliar, ok, conseguimos aí, ó, confirmamos o pagamento, fizemos a entrega, confirmamos o pagamento, está tudo ok, cliente satisfeito, beleza, tá bom? Muito bem, agora vamos para as questões, para ver se a gente conseguiu deixar claro aí uma noção, né, pelo menos a respeito da gestão de processos. Vamos lá. Com referência à gestão de processos e processos decisórios, julgue o próximo item. Um processo corresponde a uma sequência de tarefas, planejadas ou não, executadas em uma organização sob a condução de um gestor. E aí, gente, o que vocês acham? Gente, aqui tem um detalhe que eu falei logo lá no início do vídeo. Um processo, ele corresponde sim a uma sequência de tarefas ou de atividades, né? Alguns vão falar pra gente que tarefas, elas estão contidas nas atividades, tá? Que seria algo ainda menor do que as atividades, algo que traz mais detalhes do que as atividades, as tarefas propriamente ditas. Mas ok, a gente pode dizer que é uma sequência de tarefas, sem problemas. Só que essa sequência, ela é necessariamente planejada. Ela não se dá de qualquer forma, de qualquer jeito, tá bom? Ela é necessariamente planejada. Então, esse ou não deixa a nossa questão errada, tá bom? Deixa aqui a assertiva errada. Um processo corresponde a uma sequência de tarefas planejadas, executadas em uma organização sob a condução de um gestor. Aí sim, aí estaria correta, tá? Necessariamente planejadas aí essas tarefas, tá? Próxima questão. No que concerne à gestão de processo, julgue o item subsecutivo. Na execução de um processo, ao ser identificado que os fluxos de trabalho estão desestruturados, ou que os resultados apresentados não são aqueles esperados, será adequada a realização de um mapeamento para promover a reorganização do processo. É isso? Sim, gente. Isso mesmo, né, que nós falamos na aula. A organização, ela precisa acompanhar seus processos, precisa olhar para os seus processos para ver se eles estão sendo adequadamente geridos, todas as tarefas estão adequadas, se todas as atividades agregam valor. Se uma atividade ela não agrega valor naquele processo, ao nosso produto, ao nosso serviço que será entregue para o cliente, a gente deve questionar se aquela atividade ela deve continuar lá no nosso fluxo. Por vezes a atividade deve ser extinta, tá? Se é algo que não agrega, que não traz nada, não contribui nada para aquele produto, tá? Não melhora em nada o produto, a gente deve se questionar e, por vezes, realmente vai tirar lá a atividade do nosso processo, tá? Muito bem. E aí, como que a gente faz isso para fazer essa análise? Recomenda-se o desenho do processo, o desenho ou mapeamento de processo, tá? Mapeamento, que é feito por meio do chamado fluxograma. A ferramenta mais tradicional para desenho de processos é o fluxograma. O CBOC, tá, gente, que é o guia de referência na gestão de processos, vai falar para a gente do diagrama, do mapa e do fluxograma propriamente dito.
Do fluxograma não, gente, desculpa, do modelo, tá? Do modelo, sendo que o modelo seria a forma mais detalhada de se desenhar um processo. E o diagrama, a forma menos detalhada. No diagrama, a gente só desenha as principais atividades, tá? É útil para se ter uma noção do processo, às vezes é um processo longo, grande, então para se ter uma noção do processo de ponta a ponta, é bastante útil o diagrama. Mas, às vezes, a gente precisa entrar nessas caixinhas e ver quais conjuntos de atividades são realizados dentro de cada uma caixinha dessas aqui, tá? Para que a gente possa melhorar aí o nosso processo. E aí, a gente vai desenhar um mapa ou um modelo, tá? Que vai trazer de forma mais detalhada o nosso processo. Tudo bem? Muito bem. Bom, e aqui tá certinho, né? Fala do mapeamento para quê? Para promover a reorganização do processo, se for necessário, né? Se a gente acha que os resultados não estão legais, que o fluxo de trabalho ele não está sendo realizado da melhor forma, da forma mais eficiente, a gente pode se utilizar do mapeamento para identificar as falhas e melhorar o nosso processo. Beleza. Próxima questão. No que se refere à gestão de processos, julgue o item subsequente relativo a conceitos da abordagem por processos, bem como a técnica de mapeamento, análise e melhoria de processos. Atividades somente representam um processo quando dispostas em uma sequência lógica de execução para o alcance de um ou mais resultados. É isso? Perfeito, gente. Uma atividade solta, ela não é um processo, tá? Ela precisa estar organizada de forma lógica, junto a outras atividades, formando um fluxo, tá? Para que, ao final, esse conjunto de atividades gerem um resultado específico, tá? Um produto ou um serviço específico. Do contrário, será apenas uma atividade, tá bom? Então, precisam estar, sim, organizados em uma sequência lógica. Perfeito. Próxima questão. Acerca da gestão de pessoas e de processos no setor público, julgue o próximo item. O fluxograma, utilizado no mapeamento de execução de determinado serviço, é uma ferramenta que prescinde da identificação das atividades, sendo necessário, para estabelecer os pontos de decisão, ouvir com atenção as pessoas envolvidas na execução do serviço. Gente, aqui tem uma pegadinha, que é a palavra prescinde. Por quê? Porque essa palavra, ela confunde muita gente. A gente usa muito imprescindível, né, gente? Imprescindível. Mas prescinde, às vezes o pessoal olha e fica confuso. Mas prescinde quer dizer dispensa, tá? Então, o fluxograma, utilizado no mapeamento de execução de determinado serviço, é uma ferramenta que dispensa da identificação das atividades? Não dispensa a identificação das atividades. Então, a gente não pode dizer que prescinde da identificação das atividades, tudo bem? Precisa-se identificar as atividades para a gente desenhar o fluxograma e entender o nosso processo. Então, aqui vai estar errado, ok? Questão incorreta. A identificação de atividades é totalmente necessário, ok? Próxima questão. Acerca da gestão de processo, julgue o item a seguir. O BPM é uma disciplina gerencial que pressupõe a possibilidade de os objetivos organizacionais serem alcançados por meio da definição, do controle e da transformação contínua de processos. É isso, gente? Lembra do BPM, gerenciamento de processos, que a gente falou? Do Business Process Management? Gente, o que a gente tem aqui? Que é uma disciplina gerencial, sim, que vai se utilizar dos processos organizacionais, né, que devem ser vistos de ponta a ponta, com o objetivo de quê? De transformar, de melhorar eles de forma contínua, torná-los cada vez mais eficientes, né, para entregar o melhor resultado, o melhor produto, o melhor serviço para o cliente. Tudo bem? Então, está correta, é isso mesmo, é uma disciplina gerencial que pressupõe a possibilidade de os objetivos organizacionais serem alcançados por meio da definição, do controle e da transformação contínua de processos de negócio, ok? Muito bem. Julgue o item seguinte acerca de gestão da qualidade e gestão de processos. O monitoramento da execução de um processo
redesenhado, tem por finalidade identificar novas oportunidades de melhoria. E aí, será que é isso? A gente monitora para isso? Gente, aqui vale lembrar do ciclo PDCA. PDCA, para quem já estudou, que a gente planeja, a gente faz, a gente checa e a gente age, né? Então, o que acontece? Aqui, a gente já tinha um processo lá sendo executado, a gente olhou para ele, não, vamos melhorar. Aí a gente planejou como que isso seria feito e fizemos, certo? E aí nós ficamos o quê? Monitorando. E aí checamos o que precisava ser melhorado. Tava tudo ok? Dá para melhorar ainda mais alguma coisa? Dá sim. E aí o que a gente fez? Agiu, foi lá e implementou, tá? Identificou novas oportunidades de melhoria e implementamos. Tudo bem? Vale lembrar também das funções do administrador, tá bom? Então aqui, ó, embora a gente não tenha falado especificamente do monitoramento, para você que já estudou PDCA, para que já estudou as funções do administrador, quais que são as funções administrativas? Planejar, organizar, dirigir e controlar. E aí, o que a gente faz? A gente planeja o nosso processo, como ele deve ser feito, as melhorias que devem ser implementadas, a gente se organiza, né, para implementar, implementa, dirige, né, orienta as pessoas a respeito, faz o quê? Controla, monitora, vê se aquilo está sendo executado da melhor forma e, se for necessário, a gente implementa melhorias, não é mesmo? Muito bem. Então, é isso mesmo, gente, está certo. O monitoramento da execução de um processo, a gente monitorar como ele está sendo executado, aquele processo que foi redesenhado, tem por finalidade identificar novas oportunidades de melhoria. Muito bem. Acerca da gestão de processos e sua aplicabilidade às organizações da administração pública brasileira, julgue o item seguinte. Os processos organizacionais constituem a forma básica de funcionamento das organizações públicas e permitem transformar insumos em resultados. E aí? Processos organizacionais constituem a forma básica de funcionamento das organizações públicas. Será que é isso? É isso, né? Lembrem-se de que nós falamos a respeito das organizações como sistemas de processos. Porque as organizações nada mais são do que um conjunto de processos que interagem entre si, formando aquela organização, formando aquele negócio, tudo bem? Com vistas aí a entregar o melhor produto, os melhores serviços aos seus clientes. Tá bom? Muito bem. Então, está correto, tá? Está correta aqui essa questão que fala que os processos organizacionais constituem a forma básica de funcionamento das organizações públicas e permitem transformar insumos em resultados. Detalhe, gente, uma coisa que importante, tá? Que eu não falei para vocês. Um processo, ele se repete no tempo, tá bom? Observem que a partir do momento que a gente implementou, ele passa a se repetir, tá? Aquela sequência de atividades sempre realizada na organização, quando a gente quer vender lá o carro, sempre que o cliente chega na loja, a gente atende, a gente registra o pedido e assim por diante, ok? Então, essas atividades, isso é um fator importante na determinação de um processo organizacional, porque os projetos, eles não se repetem, eles têm por objetivo fornecer lá um produto, um resultado único, e os processos organizacionais, eles se repetem. Observem que nas organizações públicas, de fato, o que a gente vê? Uma série de processos serem repetidos, tá? Para oferecer lá o mesmo serviço ao cidadão A, ao cidadão B, ao cidadão C e assim por diante. Então, as organizações públicas, elas podem ser vistas como um sistema de processos e os processos organizacionais constituem a forma básica de funcionamento das organizações públicas e permitem transformar insumos em resultados, tá bom? Bom, aqui, ó, mais uma questão, gente. No que concerne a gestão de processos, julgue o item subsecutivo. Para o cliente final, os benefícios de uma eficiente gestão de processos são imperceptíveis, pois se trata de um procedimento restrito ao âmbito interno da organização. E aí, o que você acha? O cliente final, será que ele não percebe?
Será que se você chegar numa emergência de um hospital e você for mal atendido, se você estiver se sentindo super mal e demorarem um monte para te atender, se o médico não lhe der nenhuma atenção, tá? Mal olhar para você e já passa uma receita lá qualquer. Você não percebe o resultado desse processo? Se você vai num restaurante, você faz um pedido, seu prato demora, quando chega, chega frio, chega ruim, você não fica pensando, poxa, achei que, né, que de repente você criou uma expectativa, achei que o serviço fosse melhor, a comida não tá boa, o cozinheiro aqui não é bom, ou deixaram minha comida esfriar, o que que houve? São muitos pedidos, o garçom não se atentou, deixou meu prato esfriando. Enfim, claro que você percebe. O cliente, ele pode não ter noção que tudo isso é construído por meio de quê? De um processo. Ele sabe que é um conjunto de atividades e tal, mas às vezes ele não tem a noção que o nome disso é um processo, né? Esse conjunto, a forma como tudo isso é executado. A gente dá um nome de processo. Mas ele sabe sim, ele percebe que aquilo foi mal feito, foi mal executado, tá? Então é perceptível sim. O cliente final, ele percebe, tá? Os benefícios de uma eficiente gestão de processos, sim, tudo bem? Não são a eles imperceptíveis. Ele percebe, né? Quando ele vai, gostou do serviço, nossa, atendimento foi rápido naquele restaurante, comida quentinha, comida gostosa, super bem servido, gostei. Claro que o cliente percebe, tá bom, gente? Então, é isso. É isso, gente. Gente, só antes de fechar, eu vou voltar só para falar dos clientes intermediários, tá? Porque a gente falou muito a respeito do cliente final. E eu falei para vocês, gente, mas existe clientes que são clientes intermediários. Por exemplo, se a gente fizer um recorte aqui, tá? E a gente olhar aqui para o âmbito interno da organização, quando o setor de atendimento emite a nota fiscal e ele encaminha para o setor responsável pela expedição, que vai separar a mercadoria, o setor aqui de expedição acaba sendo um cliente do setor de atendimento, porque ele vai receber um produto, não vai? Essa nota fiscal. E essa nota fiscal, ela precisa estar adequada, atender as necessidades desse cliente aqui, tá? Por exemplo, se ele não consegue identificar ao certo o produto, ou o modelo, ele identificou o produto, mas qual modelo que é? Ele não vai conseguir separar a mercadoria, ele vai ter dúvidas, vai precisar voltar em contato aqui com o setor de atendimento, tá bom? A mesma coisa aqui se a gente for pensar, ó, na transportadora, tá? A transportadora, ela também acaba sendo um cliente da organização. É um cliente intermediário, é o cliente final? Não, o cliente final é aquela pessoa que vai receber o produto. Bom, gente, então assim, ó, na organização, a gente vai ter diversos clientes aqui que são clientes intermediários e que também eles precisam receber um bom produto, tá? Para que eles possam executar o seu trabalho da melhor forma, tá bom? Então, gente, era isso, tá? De um modo geral, que a gente tinha para falar, complementando o artigo que está disponível lá no site do CDF, era isso, apenas para que você tenha noções gerais a respeito de processos organizacionais, porque esse é um assunto bastante extenso. É um assunto que é bastante cobrado em provas, tá? Então, precisa se dedicar. Se você está estudando para concurso, precisa aprofundar um pouquinho mais, mas aí já dá para você seguir com seus estudos em administração, porque às vezes você escuta, e os processos da empresa são isso, são aquilo, você fica totalmente perdido, né? E aí agora você já sabe do que o professor está falando quando ele se refere lá aos processos específicos da empresa A, da organização B e assim por diante, tá bom? Então é isso, compromisso, dedicação e foco aí para quem está estudando, galera. Um beijo e até mais.